Existe um benefício que pode mudar a vida de milhões de brasileiros em estado de vulnerabilidade. Esse é o BPC-LOAS, o benefício de prestação continuada previsto na Lei Orgânica da Assistência Social. Ele é um benefício que é concedido pelo INSS e pode ser crucial para quem quer ter uma vida mais digna. Nesse vídeo você vai descobrir tudo o que você precisa saber sobre o BPC-LOAS e como essa ação judicial pode fazer a diferença dentro do seu escritório. Essa é uma ação muito comum dentro da advocacia previdenciária. E o melhor, tem até nichos de mercado dentro desse tipo de ação. A verdade é que tem muitas oportunidades para você explorar. Como a gente pode ver nessa notícia aqui, lá na cidade de Guarulhos, o número de beneficiários do BPC aumentou em mais de 15% em um ano. Em março de 2023 havia 24,3 mil beneficiários, enquanto no mesmo mês, em 2022, esse número é de 21 mil. Esse benefício pode mudar a realidade de muitas vidas e, como muitos outros benefícios, o INSS costuma negar com frequência, sempre aplicando interpretações mais rígidas, como é o caso que aconteceu nesse exemplo aqui, que a segurada que tinha um filho autista teve seu pedido indeferido pelo INSS. Segundo o INSS, o caso não atendia os critérios de deficiência para o acesso ao BPC-LOAS. Mesmo sem dinheiro, a segurada ela foi buscar um advogado, para ajudar nesse processo, e esse advogado poderia então receber honorários ali de 30% sobre os atrasados que vêm dessa ação. Já a gente vai falar um pouco mais sobre os honorários nesse tipo de caso. E uma coisa que é muito comum também é a demora que acontece no INSS, para analisar esse tipo de pedido. Às vezes tem um volume muito grande de pedidos e muitas vezes esse tipo de processo no próprio INSS pode demorar. É necessário passar pelo INSS, mas muitas vezes é necessário buscar um advogado para ajudar, na celeridade, para acelerar esse processo, para ter um resultado, uma decisão do INSS, ainda que seja indeferido, para depois poder também buscar outras medidas judiciais. E para afastar esse tipo de conclusão do INSS, vou te mostrar uma decisão quentinha do STJ que afasta esse tipo de entendimento que a gente viu na notícia anterior. A segunda turma do Superior Tribunal de Justiça entendeu que a avaliação do nível de suporte ou grau de independência da pessoa com deficiência não é critério para concessão do BPC. Mais para frente aqui no estudo de caso, a gente vai ver um pouquinho melhor essa decisão explorada e aplicada ao caso concreto. Como eu falei, você pode escolher um nicho de mercado para atuar dentro das ações de BPC-LOAS, como o caso de pessoas que têm o transtorno de espectro autista. O próprio portal do INSS reconhece esse direito. Lá fala assim, que o BPC pode ser solicitado por pessoas diagnosticadas com TEA. Só que, como a gente vê na prática, o INSS acaba negando em muitos casos e é aí que você entra e pode ajudar essas pessoas. Bom, e você sempre tem que ter em mente, então, que além dessa questão da condição de deficiência, e o acesso também do benefício para idosos acima de 65 anos, sempre tem que ser verificado também o critério de miserabilidade. No meio disso, a gente vai ver a questão, o conceito de renda per capita familiar, que é um ponto crucial, tem que dominar para ter sucesso no benefício assistencial do seu cliente. Bom, então o benefício é destinado a idosos acima de 65 anos e pessoas com deficiência que estão em condições de miserabilidade. Vai ter que ser comprovado, então, que eles não têm meios de prover a própria subsistência, nem ter ela provida pela família deles. Como regra, para o BPC ser concedido, a renda per capita tem que ser igual ou inferior a 1/4 do salário mínimo. Para ilustrar isso, a gente vai considerar o valor atual do salário mínimo, 1.412. Então, se a gente imaginar que um grupo familiar tem 4 pessoas, a gente vai dividir esse valor por 4 e a gente vai ter um valor per capita de R$ 353 por pessoa. Se o grupo familiar tiver nesse critério, o solicitante vai ter acesso ao BPC. Então, atualmente, R$ 353 é o critério objetivo de miserabilidade para ter acesso ao benefício. No entanto, esse requisito pode e deve ser relativizado na justiça conforme o caso concreto. Eu vou te mostrar como analisar isso. E isso porque o STF já declarou inconstitucional o artigo que trata desse critério objetivo, deixando claro que não se aplica essa regra de 1/4 do salário mínimo. Então, esse critério objetivo de renda foi flexibilizado de 1/4 para meio salário mínimo, conforme o entendimento do STF. Quanto ao valor do benefício, ele é um benefício de 1 salário mínimo e ele não exige, então, contribuição para a Previdência Social, ele é um benefício assistencial. Os clientes para esse tipo de ação são variados, sempre atendendo esses critérios, um idoso acima de 65 anos ou uma pessoa com deficiência. Geralmente, idosos que, além da condição de miserabilidade ali, precisam de acesso a serviços de saúde, assistência social, geralmente que estão em condições, além do critério objetivo, a pessoa também não tem nenhum suporte familiar. E pessoas com deficiência que vão precisar ali de acesso a equipamentos de mobilidade, serviços de reabilitação, entre outras situações. E não só para essas pessoas que você tem que olhar, mas é legal também prestar atenção em pessoas que estão na rede de suporte do idoso e da pessoa com deficiência. Então, a própria família pode vir te procurar e entender se teria acesso ao direito a esse benefício. Se esse idoso está, às vezes, numa casa de cuidado de idosos, os próprios cuidadores podem incentivar e orientar eles e fazer com que eles cheguem até você. Para falar mais desse benefício, então, e dessa ação
judicial, a gente vai ver 2 estudos de caso e eu vou contar o primeiro aqui para vocês. Nesse primeiro estudo de caso, a Luana, representada pela sua mãe, foi solicitar o BPC Loas, mas o INSS indeferiu o benefício, alegando que ela não se enquadrava no conceito de pessoa com deficiência. Na data de entrada do requerimento, a Luana possuía 7 anos de idade e ela já tinha sido diagnosticada com o transtorno de espectro autista. Em razão desse diagnóstico, foi entendido que ela tinha limitações que eram incompatíveis ali com o desempenho, né, e o desenvolvimento de atividades compatíveis com a idade dela, o que restringiria ali a participação dela em sociedade, então justificando, né, o diagnóstico, e num nível que inclusive poderia prejudicar o acesso dela no futuro ao mercado de trabalho. Além disso, ela vivia em uma situação de vulnerabilidade social, sendo que a renda total, né, do grupo familiar não era suficiente para prover a subsistência dela, né, da família. No grupo familiar, na residência deles, só morava a solicitante, a Luana, a criança, e a mãe, que estava desempregada, e por isso, então, eles foram buscar o acesso ao BPC. Um requisito muito importante também nesse tipo de serviço, nesse tipo de ação, é que essas pessoas estejam cadastradas lá no CAD único, e nesse nosso estudo de caso elas estavam cadastradas tudo direitinho. E para esse tipo de ação, quando a pessoa está desempregada, é muito comum o INSS alegar que ela poderia estar fazendo serviços e tirando diárias, e no nosso exemplo, a mãe da Luana, ela até fazia algumas dessas prestações, mas no caso judicial foi entendido que essa renda não era suficiente. Mas o que a gente pode fazer nesse tipo de situação, simulando alguns cenários, imaginando que, sei lá, ela tinha lá R$800 que ela tirava de diárias que ela fazia durante o mês, como que a gente vai analisar a renda per capita? Eu gosto de fazer essa análise de renda per capita aqui no cálculo jurídico, porque ajuda a gente a entender todo o contexto, todo o quadro do grupo familiar. Então, no nosso exemplo aqui, a gente tem tanto a Luana, que é a requerente, quanto a Rosa, que é a mãe dela. A gente pode informar aqui no cálculo, né, a renda mensal de cada uma. Então, imaginando ali que a mãe da Luana tirava ali por mês uns R$800 de diárias que ela fazia para tentar ali fazer a família sobreviver, eu posso salvar essa renda aqui e analisar um possível comprometimento de renda. Já vou falar mais dessa questão para vocês. E no nosso caso, a gente não vai fazer essa análise, mas a gente já consegue chegar à conclusão aqui, né, que numa conta simples, esses R$800 dividido para 2 pessoas, vai ter uma renda per capita de R$400, e o CJ já me traz a conclusão, então, que a renda é inferior a meio salário mínimo, e eu vou ter que buscar esse benefício judicialmente, porque passou ali do critério de 1/4. Claro, esse é um exemplo bem simples, mas quando a gente tiver diversas pessoas dentro do grupo familiar, diferentes fontes de renda, o cálculo pode ficar um pouquinho mais complexo, então é legal ter um suporte como esse para te ajudar nessa análise. Bom, e nesse caso, então, a Luana conseguiu a concessão do BPC Loas, né, com uma data de início de benefício lá em 2019, uma renda mensal de um salário mínimo da época, né, de 998, e ali em 2022 já foi feito o cálculo no caso dela, e a condenação deu um valor ali de R$40 mil aproximadamente, sendo, né, 37 mil ali de principal e mais 3 mil de juros de mora, e foi um caso, inclusive, que teve condenação em horário de sucumbência, 10%. Né, sobre o valor da condenação. Vamos dar uma repassada aqui em todo o caso. Lá na inicial, feitos os pedidos, então, do julgamento da demanda com a procedência dos pedidos, o INSS concedeu o BPC, todos os pedidos que a gente faz nesse tipo de ação, prioridade de tramitação, por ser uma pessoa com deficiência, justiça gratuita, citação do INSS, dispensa de audiência e a designação da data de perícia, né, vai ter que ser feita uma perícia judicial, e condenação do INSS em sucumbência quando for o caso. Nesse exemplo, a gente vê até que era um caso que poderia se enquadrar ali no Juizado Especial Federal, mas mesmo assim pode ter condenação em horário de sucumbência, como aconteceu nesse exemplo. Lá na sentença, o juiz concluiu que há impedimento de longo prazo que obstrui a participação, né, da autora plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com demais pessoas da sua idade. E não tinha controvérsia nesse exemplo acerca da miserabilidade. Foi julgado então procedente em parte o pedido para condenar o INSS a implantar e pagar a parte autora o benefício assistencial de prestação continuada. Só que o INSS recorreu dessa decisão, mas no tribunal a decisão da sentença foi mantida e o INSS foi condenado em honorários, como a gente viu aqui. No acórdão foi concluído então que justifica-se a intervenção do poder público por meio da concessão do BPC Loas, porque foi preenchidos os requisitos legais e o benefício deve ser concedido, então. A sentença deve ser mantida e foi fixado, então, né, fixos os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação ou da causa, na ausência dela, devidos pela parte recorrente vencida. Então, como o INSS recorreu, foi vencido no recurso, mesmo sendo caso de juizado, houve ali a condenação de honorários de sucumbência. E quais são os fundamentos técnicos, né, jurídicos para esse tipo de demanda? Como que fazer? O que você vai ter que juntar ali na sua petição? Basicamente, o fundamento está lá no artigo 203, inciso 5º da Constituição Federal, que fala, né, que a garantia do salário mínimo do benefício mensal à pessoa portadora de deficiência é o idoso que comprove não possuir meios de prover a manutenção ou de tê-la provido pela sua família, conforme dispuser a lei. E a lei que trata disso é a LOAS, é daí que vem, né, o BPC LOAS, a Lei Orgânica da Assistência Social, que no artigo 20, parágrafo 2º, nesse exemplo aqui, como a gente está tratando, né, da questão da deficiência, o parágrafo 2º vai explicar um pouquinho melhor pra gente, que para efeito de concessão do BPC Loas, né, do benefício de prestação continuada, considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual, sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. E como eu te falei lá no início, tem uma decisão quentinha do STJ de 2023 que concluiu que não cabe
ao intérprete da lei fazer imposição de requisitos mais rígidos do que aqueles previstos para a sua concessão. Então, quando o INSS começa a colocar barreiras ali do segurado como pessoa com deficiência, né, do solicitante, né, como pessoa com deficiência, ele não pode fazer requisitos mais rígidos que a própria lei exige. E a gente vê em alguns casos da questão do TEA que o INSS começa a colocar bastante restrições ali, né, nessa análise da condição de deficiência. E aqui também você vê em algumas decisões recentes do TRF da terceira região que as pessoas, né, com autismo têm conseguido sucesso nas ações judiciais. Como a gente vê em 2 exemplos aqui, né, o portador de autismo, miserabilidade comprovada pelo laudo socioeconômico e fotos reproduzidas, né, foi caracterizado ali então tanto a condição da pessoa com deficiência como a miserabilidade. Então a gente vê em 2 decisões aqui, tivemos casos de menor, né, com TEA, e que tiveram, né, laudo positivo, condição da autora comprovada pelas perícias médica e social. E agora então a gente vai para o segundo estudo de caso, em que a gente vai ver uma ação que deriva desse tipo, que é a ação de restabelecimento. Então pode ser, né, que o seu cliente ele já recebia o LOAS, mas o INSS cessou por algum motivo e você vai brigar, né, para restabelecer esse benefício, pegar então os atrasados, né, desde o momento que o benefício foi cortado. Bom, que é o caso do Júnior, uma pessoa com deficiência, que teve o seu benefício então de BPC cessado, que ele recebia desde 2012, que foi cessado em 2021. O Júnior era uma pessoa com deficiência, representado ali na ação pelo seu pai, e o motivo da cessação do benefício pelo INSS foi que a renda, né, do pai tinha aumentado e o critério, né, de 1/4 de um salário mínimo foi ultrapassado. Porém, o Júnior não residia mais com seus genitores, né, com seus pais, desde 2018. Essa informação foi atualizada no CadÚnico em 2021 e a gente tem, né, nesses autos, né, nesse processo, um relatório assinado pelo diretor do Departamento Municipal de Saúde que o autor, o Júnior, ele vivia numa residência terapêutica desde 4 de 10 de 2018. E nessa época ali, então, que ele foi transferido, né, para um hospital psiquiátrico e desde então está residindo ali nessa unidade terapêutica. Mas, no caso, foi constatado que, ainda que ele residisse com os pais, a renda não ultrapassaria 1/4 do salário mínimo, como a gente vai ver aqui. Então, resumindo o caso, né, a gente tem um BPC LOAS, né, um restabelecimento. Se a gente fosse entrar então com essa ação hoje, só para a gente imaginar esse cenário, né, do benefício que foi concedido em 2012, né, em 3 de 12 de 2012, com uma data de cessação do benefício, 1 de 10 de 2021, vamos simular então esse cenário, e para isso é importante a gente fazer um cálculo. Eu vou usar o cálculo jurídico para isso, para a gente ver que mesmo num cálculo de BPC LOAS é importante a gente estar atento a alguns detalhes que podem passar batido e que pode te atrapalhar ali na hora de ajuizar a ação e fazer ali o valor da causa. Como a gente sabe então nesses casos, o valor do benefício é um salário mínimo, vai ser o salário mínimo da época e ele vai ser atualizado, né, em todas as parcelas vencidas que a gente vai buscar. O cálculo foi feito aqui em 2024. O nosso cálculo aqui a gente vai adicionar o benefício recebido, então tudo que ele recebeu até quando o benefício foi cessado em 2021. E a gente vai ter então o valor da causa ali de R$60 mil, considerando as parcelas vencidas e vincendas. Lembrando que o LOAS não tem, né, o pagamento de 13º. E para isso então a gente consegue visualizar então todas as parcelas foram devidas desse benefício e como a gente chegou no valor da causa. E a gente identifica também que o valor da causa, né, é abaixo do limite de 60 salários mínimos. Então consigo já saber que essa ação eu vou ter que ajuizar no Juizado Especial Federal. Bom, e como conduzir esse caso na justiça, né? Quais pedidos você tem que fazer? Os pedidos vão ser muito semelhantes, né? O que a gente viu no primeiro caso, com a diferença que a gente vai pedir, então, para condenar o INSS a restabelecer o benefício suspenso desde a cessação, devendo arcar, então, com parcelas vencidas e as vincendas, né? Até o benefício ser restabelecido. Esse caso é um caso real que foi julgado procedente, né? O pedido de restabelecimento do BPC, desde a cessação, em outubro de 2021. O INSS tinha cobrado também valores, porque tinha entendido que ele tinha recebido o LOAS indevidamente por um período, mas na ação também foi declarada a inexigibilidade da dívida perante o INSS, ficando obstada, né, a cobrança pelo INSS desse valor, e o processo também foi extinto com a resolução do mérito. E o que fundamenta, então, esse tipo de ação? A gente vai ver, né, os mesmos fundamentos que a gente já citou no primeiro caso, e além disso você vai acrescentar e vai fazer um destaque, né, o parágrafo 3º lá do artigo 20 da LOAS, que vai dizer assim: observados os demais critérios de elegibilidade definidos nessa lei, terão direito ao benefício que trata o caput, a pessoa com deficiência, a pessoa idosa com renda familiar mensal, per capita igual ou inferior a 1/4 salário mínimo, mas também trazer jurisprudência, tanto uma jurisprudência local do TRF que você está trabalhando, e também o tema 27 do STF, que vai falar, né, dos meios de comprovação do estado de miserabilidade do idoso para fins de percepção do benefício de assistência continuada. E a tese foi definida nesse julgamento que é inconstitucional, parágrafo 3º, que a gente viu ali, do artigo 20 da Lei 8.742 de 93, que estabelece a renda familiar mensal per capita inferior a 1/4 salário mínimo.
como requisito obrigatório para a concessão do BPC, benefício assistencial de prestação continuada, previsto no artigo 203, inciso 5º da Constituição. Então a gente já tem uma tese pacificada do STF sobre a inconstitucionalidade desse critério de 1/4 salário mínimo. Então, no caso dele, mesmo que tivesse sido considerada a renda do pai, que aumentou, fazendo a divisão e chegando no critério de meio salário mínimo, que o STF entende hoje, como razoável, você conseguiria, então, encaixar essa família, no critério de meio salário mínimo, no critério objetivo da miserabilidade e conceder o LOAS. E como, então, são os honorários desse tipo de ação? Segue bastante o padrão das ações previdenciárias. A gente pode ter a cobrança de valor inicial e também é um percentual que varia ali entre 20% e 30% dos atrasados que a pessoa recebe. Em algumas regiões, a tabela da OAB local, como é o caso da OAB de São Paulo, estabelece também um valor mínimo que pode ser cobrado, inicial, como no exemplo de São Paulo, que seria de R$ 3.200. Claro que no caso de BPC LOAS nem sempre é possível cobrar um valor inicial, porque a família às vezes pode estar numa situação bem vulnerável, mas a gente tem esses parâmetros para seguir. E como a gente viu nos dois estudos de caso, a gente também pode ter condenação em honorário de sucumbência nesse tipo de ação, mesmo que ela corra no juizado, como a gente viu lá no primeiro estudo de caso. Vamos ver, então, conforme os estudos de caso, os valores que seriam de honorários dele. No primeiro, a gente vê que, cobrando 30% sobre o êxito, então, pegando as parcelas vencidas e vicendas, a gente teve um total ali de quase 40 mil reais de atrasados, que geraria 12 mil reais de honorários, e mais 10% dos honorários sucumbentes, mais valor ali de aproximadamente 4 mil, somando ali 16 mil reais de honorários aproximadamente. E no segundo caso, de novo, o êxito sobre 30%, sobre um valor ali de 60 mil da condenação das parcelas, chegando em 18 mil de honorários sobre o êxito, e mais 10% dos honorários sucumbentes, com mais 6 mil reais, chegando ali a aproximadamente 24 mil reais de honorários. Uma remuneração bem justa para você conseguir mudar a realidade dessa família e colocar elas de volta, a ter acesso a esse benefício que faz tanta diferença no dia a dia. Para fechar, então, vamos ver 3 erros comuns desse tipo de ação. O primeiro erro é considerar valores de outros programas de transferência de renda para o cálculo da renda per capita. O que acontece? Se a família, no núcleo familiar, tem outras pessoas recebendo outros benefícios assistenciais como Bolsa Família, esses valores não devem entrar para a apuração ali do cálculo da renda per capita. Então, quando você for fazer essa análise, lembra de tirar fora esses valores para fazer, chegar ali no cálculo da renda per capita correto. Um segundo erro comum é não deduzir despesas recorrentes do núcleo familiar. Como a gente viu ali no cálculo jurídico, a gente consegue já fazer essa análise conforme uma portaria do INSS que estabeleceu alguns critérios objetivos para retirar ali do cálculo da renda per capita alguns gastos recorrentes. Claro que o INSS tem um critério objetivo, você já pode ajudar seu cliente a conquistar essa ação, esse benefício na via administrativa, mas você também pode usar essas mesmas premissas para levar essa discussão judicialmente. Nessa portaria que eu comentei, foram estabelecidos alguns gastos essenciais que podem ser deduzidos já no INSS, já no pedido administrativo. São eles, gastos com medicamentos, alimentação especial, fraldas descartáveis e consultas médicas. Então, é importante que você oriente seu cliente a guardar essa documentação, recibos, notas, tudo isso para poder levar tanto no administrativo a fazer o pedido para o INSS ou judicialmente para você levar toda essa situação e mostrar que, embora a renda ultrapasse os critérios objetivos de renda, seja 1/4 ou meio salário mínimo, a família tem gastos recorrentes que comprometem substancialmente ali a subsistência do grupo familiar. E o terceiro erro muito comum é quando o advogado deixa de impugnar o laudo feito judicialmente sob análise de incapacidade e não de condição da pessoa com deficiência, que são coisas totalmente diferentes. A gente vê muitos peritos fazendo análise de incapacidade. Então, se for o seu caso, impugne esse laudo para você ganhar essa ação. Para essa análise, então, deve ser considerada a condição de pessoa com deficiência, com critérios do CIF, do Conselho Internacional de Funcionalidades, e um método, do IFEBRA, que são critérios utilizados para análise da condição de pessoa com deficiência. A gente não está analisando aqui incapacidade para o trabalho, e sim um contexto geral ali da pessoa, a condição dela e a inserção dela na sociedade. Então são coisas bem diferentes. E se no teu processo o perito está levando para essa questão da incapacidade, tem que impugnar esse laudo, tem que conhecer bem esses conceitos. Então imagina assim, se no seu processo o perito conclui dizendo algo como o autor não possui incapacidade para o trabalho e para a vida independente, cuidado. Nessa situação você tem que se preparar para impugnar o laudo, então aplicando esses conceitos. Você vai ter que deixar claro que o critério para a concessão desse benefício é a condição de pessoa com deficiência e a restrição e as barreiras que essa pessoa tem para participar em sociedade em iguais condições que as demais pessoas. Nesse vídeo, então, você descobriu como uma ação de BPC LOAS pode mudar a vida de milhões de pessoas, como você pode atuar nesse tipo de ação. Você viu também como é importante ter uma boa preparação e uma estratégia jurídica para esse tipo de ação, para esse tipo de benefício. Deixa um comentário aqui pra gente, para dizer quais outras ações vocês querem ver aqui, pra gente analisar e estudar juntos e descobrir outras oportunidades para a tua atuação dentro da advocacia. Obrigado e até a próxima.